Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. A palavra de Deus diz no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está se referindo a tudo que está escrito em Levítico, Deuteronômio, tudo aquilo que você não consegue cumprir e que traria juízo de Deus sobre você. A Bíblia diz que agora, pois, já nenhuma condenação há. Não porque Deus foi complacente com o seu pecado. Não. Não há condenação porque Jesus foi condenado do seu lugar. Então, sob a penalidade do seu pecado, Jesus morreu. Por isso Deus pode te abençoar. Sob a penalidade das suas doenças, Jesus ficou enfermo. Por isso hoje Deus pode curar você. Sob a penalidade da sua pobreza, da sua miséria, Ele se fez pobre. Por isso hoje Jesus pode prosperar você. Deus não é complacente com o pecado e nunca será. Pecado mata. O salário do pecado sempre será a morte. Mas Deus pôde julgar o pecado no corpo do seu filho e moê-lo na cruz, para que ele tivesse portas abertas para abençoar você. E a principal bênção que você recebeu pela morte de Jesus na cruz é que a carne de Jesus foi rasgada e o Espírito de Deus pôde ser liberado para você. O maior presente que Deus te deu foi o Espírito dele. Não é prosperidade, não é cura, não são bênçãos materiais, nem bênçãos espirituais. Jesus, ao morrer, ao ter sua carne rasgada, criou uma legalidade, para que depois da ressurreição, Ele mesmo soprasse sobre nós o Espírito Santo. E hoje, nós podemos adquirir na nossa caminhada uma nova mentalidade, com respeito a tudo, porque nós temos um espírito recriado, nós temos uma nova natureza. Nós não precisamos apenas sermos salvos do Espírito e continuarmos pensando como Adão pensava. Nós podemos ser salvos do Espírito e pensar como Jesus pensa. E essa nova criação e essa nova mentalidade nos dá um novo caminhar. Deus trocou seu espírito, tirou o velho e te deu o novo. Deus está renovando a sua mente. E com isso, Ele consegue mudar o seu caminho. Sua vida só muda porque o seu espírito mudou e a sua mentalidade está sendo mudada.
A sua vida só muda porque o seu espírito mudou e a sua mentalidade está sendo mudada. Então, quando você vence um pensamento errado, você vence a guerra. O diabo já está derrotado. As doenças foram cravadas na cruz. Toda maldição foi quebrada. Você é pessoa sarada, você é curado. Não precisa mais fazer campanha para nada. Recebe a bênção agora em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus e receba. Mas quando você tem um pensamento ainda não renovado pelo Evangelho, a Bíblia chama isso de fraqueza. Note bem, você nasceu de novo, está tendo uma mente renovada, e a combinação dessas duas coisas está mudando o seu caminhar. E porque espírito novo, mente nova, caminhar novo, está gerando um viver vitorioso. Vou repetir isso. Um espírito novo, uma mente nova e um caminhar novo está gerando uma vida vitoriosa. Aonde que trava o negócio? Na mente. Onde é que está o problema? É quando nós pensamos errado. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São sistema de raciocínios sustentados por emoções não curadas, não renovadas, não restauradas, traumatizadas. Emoções adâmicas, pensamentos religiosos, babilônicos, qualquer tipo de pensamento que de alguma maneira resiste à sua fé, é um peso no seu caminhar. A Bíblia chama isso de fraqueza. Mas graças a Deus, porque o Espírito veio para nos assistir nas nossas fraquezas. Capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Aleluia! Você não precisa se sentir culpado, nem acusado, nem condenado. Tem ajuda para você. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O que é orar como convém? É orar como Jesus orava. É orar na medida de fé que Jesus orava. Jesus nunca teve uma oração não respondida. Vou repetir isso. Jesus nunca teve uma oração não respondida. Jesus orava bem. Quantos querem orar como Jesus orava? Então a palavra de Deus diz, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus é triuno, Elohim, diga Elohim. Elohim é um ser, ele não é uma pessoa, ele é um ser. Elohim é um ser que existe na forma de três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas tem uma função na nossa redenção. Cada uma dessas três pessoas tem uma função nos propósitos eternos de Deus. E quando Jesus morreu e salvou você, e Ele subiu ao céu, Ele derramou sobre você
a terceira pessoa da Trindade. Nós chamamos no Novo Testamento de pneuma. No Antigo Testamento ele era Ruach Kadosh. No Novo a palavra é pneuma. No Velho é Ruach Kadosh. Espírito Santo, ele mora em você, irmão. Eu não sinto que ele mora, pastor. Você não precisa sentir, você só precisa crer na palavra de Deus. Diga bem forte comigo, com a mão levantada: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que Ruach Kadosh habita em mim. E ele veio morar em mim para me ajudar nas minhas fraquezas, para que eu consiga superá-las, para que eu consiga vencê-las. Por quê? Porque existe um plano de Deus para a minha vida. Olha o verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E qual é o plano? Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo em mim que não se parece com Jesus vai desaparecer da minha vida. E quais são os fundamentos dessa intercessão? Quais são os fundamentos da ação de Ruach Kadosh? Quais são os fundamentos? Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, número 1, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, olha os fundamentos. Número 1, e aos que predestinou, a estes também, e aos que chamou, a estes também, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você foi chamado, você foi justificado e você foi glorificado. O que significa isso? Chamado, o dia que você ouviu o Evangelho. Justificado, o dia que você foi salvo. Glorificado, o dia que você passou a habitar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Levanta a sua mão, diga bem forte comigo: chamado, o dia que eu ouvi o Evangelho. Justificado, o dia que eu criei e fui salvo. Glorificado, a minha habitação em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. A doença tem que sair do meu corpo. A pobreza tem que sair da minha vida. O diabo tem que fugir do meu caminho. Minha família é abençoada. Por um caminho eles vêm contra mim, mas por 7 eles fogem da minha presença. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E eu quero te dar uma palavra profética, com ira no meu espírito. E essa palavra é de Deus. Não importa o que o homem disse a teu respeito, não vale nada. O que importa é o que Deus disse a teu respeito. Talvez disseram que você está com uma enfermidade. Eu quero dizer que você não está com essa enfermidade.
Talvez disseram que você está apertado, eu quero dizer que você não está apertado. Talvez disseram que você não vai dar certo, eu quero dizer que você vai dar certo. Talvez disseram que esse casamento não funciona, eu quero dizer que esse casamento funciona. Talvez disseram que todo mundo deu certo, só você que não vai dar, você vai dar certo. Pegue os decretos humanos e arranque da sua vida. Principalmente palavras de pessoas que você ama. Principalmente palavras de pessoas que você respeita. E elas falaram coisas para você que estão tentando bloquear sua alma e te colocar para baixo. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: isso é uma mentira. A verdade é a palavra de Deus. Eu falo e você grita comigo. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Aleluia! Agora, querido, olha para mim, preste atenção nisso. Tudo que nós lemos até agora e tudo que foi ministrado nesses poucos minutos pede por uma palavra chamada humildade. Porque Paulo disse: nós não sabemos orar como convém. O segredo de tudo que foi dito aqui está nessa expressão de Paulo, quando ele disse: nós não sabemos orar como convém. Quando ele se referia às fraquezas. Nós gostamos de culpar o diabo. Nós gostamos de culpar os principados, as potestades, os demônios. E aqui eu não estou dizendo que eles não existem e não operam. A Bíblia é muito clara sobre a nossa luta, quando diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. A palavra de Deus diz que não deis lugar ao diabo. Porém, o maior problema da vida no espírito não é o diabo, são as nossas fraquezas. E para lidar com elas, você precisa de humildade. Quando está escrito, vamos ler o verso 26 novamente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com palavras ininteligíveis. Aleluia! Como um cidadão da terra, eu tenho português, mas como cidadão do Espírito, eu tenho uma linguagem sobrenatural para falar com o meu Pai. Você tem línguas com interpretação. Diga: línguas com interpretação. Você tem línguas para intercessão. Diga: línguas para intercessão. Você tem línguas como sinal para os incrédulos. Diga: línguas como sinal para os incrédulos. Mas você tem línguas para edificação pessoal. Meu querido, seja humilde. Você não consegue produzir em você o que hoje precisa ser produzido. Mas se você abrir a sua boca e começar a falar em outras línguas, você vai autorizar o Espírito Santo a edificar essa realidade na sua vida. Seja humilde para entender que se você conseguisse, você já estava lá. Não se condene pelas suas fraquezas, mas decida que você não vai ficar nelas. Você tem línguas com interpretação. Isso é uma unção que vem, ninguém controla. Você tem línguas como sinal para os incrédulos. Aconteceu em Atos 2, quase 3.000 se converteram. Você tem línguas para gemidos intercessórios do Espírito.
Agora em 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala com os homens, fala com Deus. Fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 4: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, versículo 14, Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14, versículo 28: não havendo intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Quem recebe essa unção, diga: eu recebo. Levanta sua mão, diga bem forte comigo: não havendo intérprete, é porque não é para o povo, é para mim, e eu vou vencer. Agora, sabe qual é o seu problema? Você quer estar arrepiado para falar em línguas. Você quer estar tremendo para falar em línguas. Você quer sapatear para falar em línguas. Tem gente que é pior ainda, quer ficar possuído do Espírito Santo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não vai te possuir, ele vai te encher. Tem gente que fica, ele vem para orar e ele fica. Parece que vai descer o negócio, vai tomar a boca dele, vai mexer. Ele não tem participação, ele vai ficar num transe. Não é nada disso, irmão. Paulo disse em Efésios 6, verso 18: orando em todo o tempo no 1 Tessalonicenses 5, orai sem. Como é que eu posso orar sem cessar, se não for em línguas? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que mexer no computador, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer minhas coisas. E a Bíblia diz: ore sem cessar. Então eu estou dirigindo o meu carro. Falando em línguas, limpando a casa, falando em línguas. Querido, assuma um estilo de vida onde Deus pode transformar você. Vira para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: assuma um estilo de vida que Deus possa transformar você. Põe a mão no ombro dele, olhe nos olhos dele e fala assim: glória a Deus, irmão, por tudo que você já experimentou. Agora dá um sorriso e fala assim: vamos lá, irmão. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não está na mão de pastor Heber, isso não está na mão de pastor Geraldo, nem de pastor Suzano, isso está nas mãos do Espírito Santo. Eu não moro em você, é o Espírito Santo que mora em você. Eu falo na sua mente, mas ele fala no seu espírito. Eu acesso a sua alma, mas ele te dá revelação no coração. Eu não sei construir a mim mesmo naquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu posso ser humilde e deixar o Espírito Santo interceder por mim, e Ele vai me ajudar na minha fraqueza, e onde eu sou fraco, eu vou me tornar forte. Quem recebe essa palavra? Então eu vou repetir isso. Eu não consigo construir em mim mesmo o que eu preciso ser. Eu sei o que eu preciso ser ao ler a Bíblia, mas eu não consigo ser. Não estou falando de perdoar, eu estou falando, meu irmão, de viver no padrão do Evangelho.
andar no sobrenatural, andar no poder de Deus, uma igreja que vai impactar essa cidade. Deus está levantando uma igreja aqui que vai impactar essa cidade. Mas primeiro ele precisou arrancar dos 30 mil, 22 mil. Depois ele mandou outra turma embora. Ele está formando aqui os 300. Pai, tem gente que não entendeu, eu vou ouvir. Deus está formando aqui os 300. Aí você me pergunta, quem são os 300? São os malucos que aceitam o que Deus fala. Os 300 são os doidos que ouvem o Espírito Santo e decidem obedecer. Porque a instrução para os 300 foi a seguinte: vocês vão subir o monte, ninguém vai ter espada, ninguém vai ter flecha, ninguém vai ter lança, nem baluarte. Vocês vão ter uma trombeta na mão e uma tocha na outra. Vê se isso é jeito de entrar em guerra. Vocês vão ficar em volta do inimigo, bem na vista deles. Shekemanai, Rikemato. Só Jesus salva, aleluia. É o que está escrito na camisa dele. Agora, olha a instrução, irmãos. O Senhor disse assim: quando eu disser já, dentro de cada... eles tinham cântaros, e dentro de cada cântaro tinha uma tocha, sim ou não? Quando o Senhor dissesse agora, era para quebrar a tocha e tocar a trombeta. Ou seja, era para dizer para o inimigo: ó, nós aqui, ó, pode jogar flecha à vontade. Os 300 são diferenciados, não porque eles são melhores do que ninguém, mas é porque eles já caminharam o suficiente para saber que Deus cumpre o que Ele diz. Os 300 não são melhores que ninguém, mas eles já têm uma jornadinha caminhada para saber que Deus é fiel. Quero fazer uma pergunta para terminar essa palavra. Quantos humildes nós temos aqui? Você vai continuar orando na sua alma, ou você vai deixar o Espírito Santo orar por você? Pastor, você está dizendo que eu não posso orar em português? Não. Quando você for expulsar o diabo, por exemplo, tem que ser em português. O diabo não entende oração em línguas. Quando você for adorar a Deus em português: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Há momentos que você ora em português. Mas quando o assunto é crescer acima de si mesmo para vencer a própria alma e superar as fraquezas, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Quando o assunto é esse nível de fraqueza, a Bíblia diz assim: você não sabe orar como convém. Mas implicitamente o texto está dizendo assim: mas eu sei. E se você for tão simples e tão humilde, se você for tão infantil, a ponto de abrir essa boca sua e falar, eu vou fazer. Porque complicado foi morrer na cruz, irmão. Complicado foi descer lá no inferno e te salvar. Complicado foi ressuscitar. Complicado foi ser glorificado e entrar pelos portais da glória.
Complicado foi derramar o Espírito Santo em todo mundo. Quem tem o Espírito Santo aqui dá um grito de vitória. Complicado foi isso. Agora simples é você fazer assim, ó. Ou mais baixinho ainda. Ou não é o volume da voz, é a expressão da fé. Não é emocional, é espiritual. Pastor, eu cheguei aqui no ouvido e creio, não estou gostando muito. Por quê, irmão? A pessoa fica usando uns reloginhos de cronômetro, eu acho isso uma bobagem. Irmão, você acha bobagem? Então não usa, mas ora. Não usa, meu filho. Usa relógio de cronômetro, não usa relógio. O problema não é o ponto de Deus não é esse. O ponto é você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E fica lá, o ponto é no seu espírito você encarar a fraqueza. E dentro de você, o próprio Espírito Santo te dá o testemunho. Você só vai parar de orar quando você vencer, né? Paulo disse em Romanos capítulo 9: o Espírito Santo dá testemunho com a minha consciência que eu preferia ser separado de Cristo pela salvação de Israel. Tem coisas que o Espírito Santo te dá testemunho. Tem posicionamento de fé que você tem, que você, Deus e o inferno inteiro sabem que você não vai negociar. Tem posições que a gente é meia boca. Tem posições que a gente é meio frouxo. Mas tem posições que o inferno sabe. A alma sabe, o espírito sabe, a carne sabe, a mente sabe, a mulher sabe, os filhos sabem, todo mundo sabe. Esse cara vai orar até vencer esse negócio. Vamos tomar ceia, sai do seu lugar, vem aqui à frente.